Para, para iniciar, gostaria de convidar o nosso amigo Guga para fazer o início, por favor. Boa noite, Naildo. Obrigado. Boa noite, professora. Agradeço a pequena responsabilidade que o Naildo passou para mim de dar abertura hoje na nossa aula. E eu me tomei a liberdade, Naildo, de falar uma coisa antes de começar aqui. Um pequeno relato, né? Do que esse curso fez com a gente. Que às vezes a gente pensa que está perdendo tempo, que a gente não está apitando e está aqui só estudando. E por várias vezes eu falo aqui que o curso ele muda, além do árbitro, o ser humano, né? Que é o que vem em primeiro lugar. E eu tiro por mim o exemplo, né? Tem algumas brincadeiras que a gente faz aqui de final de semana com os amigos, em alguns campos aqui, que aqui já voltou a ter alguns jogos. E como é engraçado a gente, dentro do jogo, a gente sempre fala que na cabeça quente a gente não consegue pensar. E você dentro de um campo de jogo, eu, particularmente, quando a bola toca em mim e começa a discussão, eu sou o primeiro a gritar, opa, foi escanteio, tocou em mim. Aí eu derrubo o meu amigo, ô amigo, me desculpa, sim, eu toquei em você, perdão, não foi proposital. E atitudes que eu não tinha antes do curso, comecei a olhar a arbitragem não só como meio de renda ou de qualquer outra coisa, mas também como meio de mudar a nossa vida, nosso pensamento dentro do esporte, que é o mais importante, porque a gente trabalha muito para dentro do campo de jogo vir o resultado. Então é um relato muito simples, singelo, mas que para mim foi de grande valia, no curso, porque conseguiu mudar o meu pensamento dentro do jogo, num pior momento, no que se você quer ganhar, você quer vencer, você está de cabeça quente, você precisa tomar decisão, e a minha primeira decisão hoje, quando participo desses momentos, mesmo que não valha nada, é a honestidade, é a sinceridade e a verdade. E isso foi mudado. A gente sempre fala, mas você está errado porque você não quer ganhar. Sim, sim, quero vencer, mas é de que seja da forma correta, da forma justa. Assim como nós árbitros entramos em campo, fazemos justo o resultado, né? Fazemos o resultado ser justo. Dentro da regra, venceu o melhor, acabou a partida. Tá? Um pequeno relato. Agora eu vou ler um texto para nós darmos início à nossa aula. As pessoas esperam toda semana pela sexta-feira, todo ano pelo verão, toda a vida por felicidade. Faça diferente. Transforme todos os dias em sexta-feiras, aproveite as 4 estações e não espere a vida passar para ser feliz. Seja grato pelo que não deu certo, por 2 motivos. Se fosse para ser, seria. E se tivesse sido, talvez você não estaria onde chegou. O sucesso exige tempo e dedicação. Hoje sabemos que estamos no caminho certo e alcançaremos os nossos objetivos. E é claro que não conseguiríamos fazer isso se não pudéssemos contar com as pessoas tão especiais, pessoas comprometidas com a arbitragem no geral, como a senhora e todos que passaram por aqui. Um agradecimento muito especial aos professores Sérgio Correia e Manuel Serapião, nossos paraninfos, professora Leila Cruz. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso projeto. Professora, por gentileza. Assim, nossa, muito obrigada, Guga, aí, por essas palavras, bela mensagem, tá? E eu queria, antes de começar, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é muito gratificante, e dizer para vocês que, às vezes, vocês, assim, a gente acha que a gente estuda muito, né, que a gente passa por muitos cursos, aula, que a gente estuda bastante, mas eu quero dizer para vocês, hoje, como árbitro assistente FIFA do Distrito Federal, que isso não diminui, pelo contrário, só aumenta. Hoje, o que nós passamos num curso, como vocês estão, de 1 a 2 horas, vai aumentar para 3, 4, 5, às vezes até o dia inteiro. Então, a gente nunca vai parar de estudar, porque a arbitragem, né, o futebol em si, ele é uma evolução constante. E se a gente parar de estudar, a gente fica no meio do caminho. A gente é ultrapassado pelo tempo, pelas pessoas, por tudo aquilo que quer buscar mais. Então, busquem sempre mais. Hoje vocês estão aqui conosco, graças a Deus,
nesse momento aqui, né? E que ele se repita mais vezes, né? E que vocês consigam agregar tudo que a gente falar aqui, seja de forma positiva para vocês. Muito obrigada pela recepção e vamos começar com a nossa aula, né? Tô vendo aqui que tá todo mundo apesar de cara de cansado, tá todo mundo aqui firme, forte. É isso aí, galera, porque o nosso dia, ele é pesado, né? A gente é árbitro de futebol, mas fora isso somos pais, mães de família, somos trabalhadores também, então nós somos tudo em um dia, né? Então vamos aproveitar esse restinho de noite aqui. Naildo, tem como eu apresentar? Mostrar alguma apresentação? Por favor. Posso, né? Antes da sua apresentação, enquanto você prepara, gostaria de registrar mais uma vez a presença do nosso irmão, que está sempre com a gente, Daniel Luiz Marques. Show de bola. Deixa eu Boa noite. achar aqui onde que eu Boa tenho noite que a ir, né? todos aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Oi, oi. 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 Oi, voltou? Oi, Leila. Tá tudo normal. Me ouvem? Tá tudo normal, viu? Pode falar. Ixi, travou. Estamos escutando normal, Lê. Vamos aguardar um minutinho. Parece que houve uma oscilação na internet dela, mas ela já retorna. Fala, Daniel Mala. Fala, Godêncio. Boa noite, meu Benedito. Ô, Zé Pereira. Aparece pra nós aí, Zé Pereira. Acende a luz aí. Bandeirinha. Eterno calouro. Meu eterno veterano, Godêncio. Fala, Zé Pereira. Prazer em revê-lo. Sempre, sempre. Eu logo vejo produzir você nas escalas aí, Travou. levantando aquela bandeira meia torta sua aí, mas eu... Tô aí, Daniel. Ô, bigode. Deixa eu ver aqui, hein? Tá bonito, hein, velho? Eita, nós. Boa noite, pessoal. Tô na área aí, viu? Tô em São Paulo. Boa noite. Bandeirinha. O Ginaldo vai matar o Cresarmão pra ele apitar um jogo lá, cagou de medo. Vamos manter os microfones fechados, por favor, enquanto a professora retorna. Por gentileza. Vou ligar pra ele. Bandeirinha, você viu? Ah, bandeira Zé Pereira. Pode apagar agora. Aqui, moço. Me ouvem agora? Ok. Sim, ok. Bom, meu computador acho que travou aqui, não sei se é o programa. Enquanto eu vou tentando abrir ele aqui, vou fazendo aqui pelo celular. Conversando com vocês por aqui, não tem problema. Bom, a gente vai falar hoje sobre a regra 11, regra do impedimento, né? É uma regra que hoje a gente teve muita evolução dela. Todos nós temos as nossas opiniões, né, sobre a regra 11, sobre a interpretatividade hoje que a regra 11 traz para a gente,
né? Mas a gente tem que entender que a regra em si, ela não é o que a gente acha. A regra, ela é o que está escrito e o que é para ser cumprido. É claro que existem diversos tipos de lances onde nem sempre a gente vai concordar com a regra. Nem sempre. A gente tem a nossa opinião própria. Mas não quer dizer que a gente não consiga englobar o que a gente pensa com o que a regra do jogo nos dá hoje, né? E aí, eu venho com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa regra que está vindo com tantas modificações ao longo do tempo, né? O que é a regra 11? A regra 11, ela tem... você está mandando aqui, Naildo. É porque eu não tenho ele no celular, eu só tenho no computador. E meu computador travou aqui, não sei nem porquê. Bom, então, quando a gente fala da regra 11, a gente está falando de 4 tópicos que a regra 11 compõe, né? Ela compõe o tópico número 1, posição de impedimento, o tópico 2, infração de impedimento, o tópico 3, não é infração, e o tópico 4, infrações e sanções. O nosso tópico 3, tópico 1, posição de impedimento, ele nos destrincha o que é posição de impedimento, o que é estar em posição de impedimento e o que não é estar em posição de impedimento, né? Um jogador, como diz a própria regra, se vocês olharem na página 107, que é a regra 11, ela fala que um jogador, para estar em posição de impedimento, ele tem que estar com qualquer parte de sua cabeça, corpo ou os pés na metade do campo adversário, excluindo a linha do meio-campo, tá? Porque a linha do meio-campo, ela não conta para fins de impedimento desse jogador atacante, ou qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés que estiver mais próximo da linha de meta adversária que a bola e o penúltimo defensor, né? Ou seja, nessas situações, o jogador ele vai se encontrar em posição de impedimento. Essa posição de impedimento, a gente tem que ter um bastante cuidado, principalmente nessa relação da linha do meio-campo, que muita gente ainda acredita que a linha do meio-campo pertence à defesa. E muitas pessoas acreditam que a linha do meio-campo pertence ao ataque. A linha do meio-campo, ela não pertence a ninguém, é uma linha neutra. Mas para fins de impedimento, se o jogador estiver, por exemplo, com o pé em cima dessa linha, ele não vai ser sancionado com o impedimento, porque ela é uma linha neutra, tá bom? Então, ela não está ali para beneficiar o ataque ou para beneficiar a defesa, tá certo? As mãos e os braços dos jogadores, inclusive a dos goleiros, nós sabemos que não é considerado para fins de impedimento, né? Ou seja, também a gente tinha muito essa preocupação de, mas o braço do jogador, ela não está dando condição ou não está dando condição. Não, os braços dos jogadores, assim como as mãos, não dão condição nem tiram o impedimento, tá bem? Então, elas são neutras também, podemos assim dizer. E um jogador não vai se encontrar em posição de impedimento quando? Quando ele estiver na linha do penúltimo adversário ou dos 2 últimos adversários. E também, nesse caso, também tem a questão da linha da bola, tá? Se o jogador estiver também atrás da linha da bola, ele também não vai se encontrar em posição de impedimento. A gente está falando de um contra-ataque, onde tem 2 atacantes indo em direção à meta adversária. Se esse atacante número 1, que estiver com a bola, tocar para esse atacante número 2, esse atacante estando atrás da linha da bola, ele não vai se encontrar em posição de impedimento também, tá? Que a bola ali passa a ser a nossa referência. E aí a gente vem para o tópico número 2, que é a infração de impedimento. Esse tópico já é um pouquinho mais mais complicado em relação à regra, porque é onde a gente começa a destrinchar a regra do impedimento. Por quê? É onde a gente vai encontrar os tipos de impedimento, né? Que nós sabemos que temos impedimento por interferir no jogo, interferir no adversário e ganhar vantagem. Então, o interferir no jogo,
a gente sabe que é quando o jogador joga ou toca na bola, passada ou tocada por um companheiro, né? Ou seja, esse jogador que toca na bola ele está em posição de impedimento, isso já é interferir no jogo. E se vocês olharem também, existe uma outra forma de interferir no jogo, que está lá na página 214, em outras recomendações, que é quando temos os gráficos lá de impedimento, né, de interferir no jogo, interferir no adversário e ganhar vantagem nesses gráficos. E aí, lá nós temos que um jogador pode ser punido se, a juízo do árbitro, nenhum outro companheiro dele que esteja em posição legal possa jogar essa bola. Ou seja, se tem um jogador em posição de impedimento e ele vai sozinho na direção dessa bola com o intuito de jogá-la, o assistente pode sim levantar a bandeira, porque isso já é considerado, de acordo com a regra do jogo, interferir no jogo. Não necessariamente necessita que ele toque nessa bola se ele for o único jogador que tem a possibilidade de jogar essa bola. Porque se existir um companheiro que está em posição legal que possa jogar essa bola também, o assistente deve esperar, né? Esperar e ver, fazer todo aquele nosso procedimento. Porém, se não tem, o assistente já pode levantar ali a sua bandeira, tá bom? Pode estar ali marcando esse impedimento. E aí nós entramos naquela parte agora mais legal, que é do interferir no adversário. Interferir no adversário, nós temos 4 formas de interferir no adversário, né? Nós temos interferir no adversário, impedindo o adversário de jogar ou de poder jogar a bola, obstruindo claramente a sua linha de visão. Geralmente, esse de obstruir a linha de visão acontece muito com os goleiros, né? De um jogador em posição de impedimento, está ali próximo ao goleiro, e aí ele acaba no momento do chute, ele pode estar obstruindo a visão do goleiro. Porém, a regra ela não fala de goleiro, tá bem? Pode acontecer com um jogador? Pode acontecer? Pode, porque ele fala em adversário. É claro que nem sempre, particularmente, eu nunca vi obstruindo o campo visual de um adversário, né? Mas eu já vi, todos nós já vimos obstruindo o goleiro, então a gente usa o goleiro como um exemplo mais prático, tá bem? Nós temos também disputando a bola com o adversário. Lembrando que disputar a bola com o adversário não você não precisa necessariamente, não necessariamente, você não vai tocar nessa bola. Porque se você tocar nessa bola em posição de impedimento, você interferiu no jogo, tá bem? Isso é quando o jogador salta junto com o seu adversário, junto com o defensor, e ali ele tem essa interferência. Ou o defensor cabeceia, ou não consegue cabecear por causa desse contato físico que esse jogador tenha com esse jogador em posição de impedimento, tenha com esse defensor. Então, lembra, quando a gente fala de disputar a bola com o adversário, ele não é tocar na bola. Porque se ele tocar na bola, ele já está interferindo no jogo, tá bem? E nós temos também tentando claramente jogar a bola que se encontra próximo de si, quando essa ação causa um impacto no adversário. Essa questão aqui, ela é um pouco mais delicada. Por quê? Causar impacto no adversário, quando eu tento jogar, a bola passa perto de mim, jogador em posição de impedimento, essa bola passa próximo a mim, eu faço um movimento, e esse movimento que eu faço, apesar de eu não tocar na bola, ela causa um impacto no defensor, ou causa um impacto na ação do goleiro. Então, esse tipo de impedimento, ele é um impedimento de interferir no adversário, causando um impacto, quando essa bola passa próximo de mim, causando um impacto no meu adversário, tá bem? E lembrem-se, adversário, pessoal, tentem tirar da cabeça de vocês a nomenclatura goleiro. A regra, ela não fala do goleiro, ela fala do adversário em si, tá bem? E nós temos o quarto, que é praticar uma ação óbvia que tenha um impacto claro na possibilidade do adversário jogar a bola. Ou seja, pratica uma ação óbvia. Nós tivemos um vídeo há um tempo atrás, onde um jogador, imagina, 2 jogadores atacantes correm em direção à bola, um em posição legal e um em posição de impedimento. O que está mais próximo à bola está em posição de impedimento. E nessa corrida temos um defensor que vem para poder disputar.
No momento em que desse defensor se aproxima do atacante que está em posição legal, o atacante em posição de impedimento passa na frente desse adversário. Isso é causar um impacto, isso é praticar uma ação óbvia e causar um impacto na possibilidade desse defensor jogar na bola. Como? Retardando esse defensor. Isso também é impedimento. Na época, eu lembro que causou muita polêmica esse vídeo. Por quê? Porque a gente não tinha um total entendimento do que era aquele tipo de impedimento. O que significava aquilo? E aí, na regra, nós temos a ação óbvia, né? Que é esse movimento que ele faz de cruzar na frente do defensor, onde ele tem que desacelerar, e aí ele já causou ali um impacto, tá bem? Só um momentinho, deixa eu tentar entrar aqui de novo com vocês. Só um momento. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu só abrir aqui. Naildo, será que você consegue me ajudar aqui? Não está querendo compartilhar? A senhora quer mandar para mim? Peraí. Está carregando? Mandei para você. Vamos ver se dá certo.
Enquanto você vai tentando aí, Nailda, eu vou continuando aqui com o pessoal. Peço até desculpas ao pessoal por esse probleminha técnico. Bom, então a gente parou na questão do interferir no adversário, né? Essa questão do interferir no adversário, apesar de nós termos essas 4 opções de interferir no adversário, dentro do campo a gente sabe que é muito difícil esses tipos de interpretação. Por quê? Quando o jogador ele está em posição de impedimento, é tranquilo. Isso todos nós conseguimos identificar. Porém, a regra evoluiu de uma forma que eu tenho que ter atenção para hoje, para o quê? Se esse jogador disputa essa bola com o adversário, qual é a forma que ele disputa? Se essa disputa causa impacto, né, no adversário, se ele estar próximo do goleiro, que hoje, de acordo com a CBF, se ele não fizer nenhum movimento claro e óbvio, se ele não interferir em nenhum adversário ali, tentando disputar a bola com ele, se ele ficar só parado e não obstruir o campo visual do goleiro, no caso, não é impedimento, porque estar em posição de impedimento não é uma infração, né? O impedimento em si que é a infração. Então, hoje nós temos muita interpretatividade quando a gente fala de interferir no adversário. Muitas vezes, o que é interferir no adversário para você pode não ser para mim. Muitas vezes, o que é interferir no adversário para a CBF pode não ser para a FIFA, por exemplo. E aí a gente vai se adequando ao entendimento do que é interferir no adversário, né? E aí a gente tem também o terceiro, que é ganhar vantagem. Eu, jogador, que estou em posição de impedimento, eu ganho vantagem como? Quando a bola rebota ou desvia nos postes, nos travessões da meta, ou em um oficial de arbitragem, ou em um adversário, né? Ou um jogador que comete uma defesa deliberada. Por exemplo, o que seria, hoje nós falamos de desvio e rebote, né? O desvio e o rebote, ele é uma forma de impedimento por ganhar vantagem. Às vezes, a gente confunde e coloca interferir no jogo, né? Mas não é, tá bem? Quando a bola rebota no árbitro, quando a bola rebota ou desvia em um adversário, na trave, e o jogador que está em posição de impedimento toca nessa bola, isso é ganhar vantagem. Isso não é interferir, ele interfere no jogo, claro, mas a definição é de ganhar vantagem daquela posição após um rebote, um desvio ou uma defesa deliberada. Outro ponto também que nos pega bastante, porque, Leila, o que é definição de defesa deliberada? A gente tem a definição no livro, que ela diz o seguinte: um jogador em posição de impedimento que receber a bola jogada deliberadamente por um adversário, inclusive de uma mão deliberada, que hoje foi incluso na regra, né, não deve ser punido, pois não se considera que ganhou vantagem, a menos que tenha sido uma defesa deliberada praticada por um adversário, né? Ou seja, hoje nós temos um jogador... Quando a gente fala da defesa deliberada, a gente está falando de um jogador que ele tenta defender, né? E não ele tenta jogar. Por quê? Jogar deliberado é diferente de defesa deliberada. Jogar deliberadamente é quando eu tenho controle do meu corpo, das minhas ações, eu vou de encontro à bola e jogo ela deliberadamente, independente de onde essa bola esteja indo. Defesa deliberada é quando essa bola ela está indo em direção à minha meta, está próxima à minha meta, né? E aí, em uma ação, eu tiro essa bola. E por algum motivo, essa bola sobra para um jogador em posição de impedimento, o impedimento ali ainda se caracteriza. Porque a defesa deliberada, ela é muito difícil da gente ver quando ela vem de um jogador defensor. Porque quando ela vem do goleiro, a gente até tem uma ideia. Mas quando ela vem do defensor, é complicado a gente, dentro do campo de jogo, identificar esse momento de defesa deliberada. Ele não jogou deliberadamente, ele tentou defender a meta dele. Então, a gente ainda tem essa dificuldade dentro do campo de jogo de estar entendendo o que isso significa. Por quê? O assistente só tem um ângulo de visão.
O árbitro tem mais ângulos de visão, mas nem sempre o ângulo de visão dele vai favorecer para esse tipo de decisão. Então, a gente tem que estar muito atento. O assistente é uma responsabilidade do assistente? É uma responsabilidade do assistente. É para ter trabalho em equipe? É para ter trabalho em equipe. Porém, a responsabilidade é do assistente. Então, a gente tem que estar muito atento. Se a bola está indo em direção à meta ou está próxima à meta e um jogador se atira nessa bola para evitar que essa bola entre na sua meta, isso é defesa deliberada, tá bem? Agora, quando nós temos vamos colocar ali, um goleiro, e um defensor vem correndo nessa bola e tira essa bola de qualquer forma dali, isso já não é uma defesa deliberada, isso é um passe deliberado, uma jogada deliberada, porque ele tinha ação, ele tinha espaço e tinha um outro componente, outro companheiro que poderia estar ali também fazendo a defesa da sua meta. Isso é só assim. Leila, é 100%, então isso é um martelo, tá cravado que é assim. Não. Eu estou dando um exemplo de todas as possibilidades que pode acontecer dentro do campo de jogo. É um exemplo para ficar um pouquinho mais claro do que significa a diferença entre jogar deliberadamente e uma defesa deliberada. Tá bem? Pode passar pro 4, Naildo? Isso, obrigada. E aí a gente já está falando das infrações de impedimento, né? Essa questão de ganhar, esse passe deliberado. Vai ter alguns vídeos aqui onde eu vou estar mostrando isso para vocês, tá bem? Sobre essa questão do que é um passe deliberado e o que é uma defesa deliberada. Tentei pegar vídeos um pouco mais simples para que o entendimento fosse mais rápido, maior. Porque quando a gente pega vídeos muito difíceis, com muito detalhe, a gente se confunde. E nem sempre esses vídeos têm uma resposta. Tem muitos vídeos que rolam na internet, pessoal, que não tem deliberação da FIFA do que é. Então, assim, a gente tem que ter também muito cuidado com os vídeos que a gente recebe, que a gente passa para frente também. Tá bem? Naildo, você volta só um pouquinho, por favor. Isso, vai um pouquinho lá em cima. Isso, aí no 5. Pode colocar esse vídeo, por favor. Na realidade, eu não vou conseguir passar o vídeo porque ele não está no meu computador. Ah, entendi. O que a gente podemos fazer? Podemos continuar e após passar todos os slides, aí a senhora consegue passar o vídeo por aí. Tá certo. Então, pode continuar lá embaixo. Aí no 11. Pode descendo. Ótimo. Bom, o tópico número 3 não é infração, né? Todos nós sabemos hoje que quando a bola vem diretamente de um tiro de meta, arremesso lateral e tiro de canto, nós não temos ali infração de impedimento. Salvo se existir uma outra origem. Eu já fiz um arremesso lateral para um companheiro de equipe, e esse companheiro de equipe cabeceia para um jogador que estava em posição de impedimento, aí é diferente, bem? Mas, se vier diretamente de um tiro de meta, arremesso lateral e tiro de canto, não temos que falar de impedimento, tá bom? Só para ficar um pouco mais claro, né? E aí nós temos o quarto tópico, que é infrações e sanções. As infrações e sanções, o que ela fala pra gente? O que ela explana ali pra gente? Primeiro, se for cometida uma infração de impedimento, o árbitro concederá a favor da equipe adversária um tiro livre indireto. Tranquilo. E aí, essa é a sanção técnica e a sanção disciplinar, que nesse caso aí não existe. Só a sanção técnica mesmo, que é o tiro livre indireto. Qualquer jogador defensor que saia do campo de jogo sem autorização do árbitro será considerado como se estivesse sobre a linha de meta ou linha lateral para efeitos de impedimento. Isso aqui é muito importante, porque já aconteceu em muitos jogos na Europa, no Brasil, em jogos que eu estive também. Um jogador sai do campo de jogo na decorrência do jogo. Vai disputar uma bola no carrinho, aí fica lá fora. Levanta, só que a jogada continua ali dentro da área acontecendo. Esse jogador que está fora do campo de jogo, ele é considerado como se ele estivesse sobre a linha de meta. Vamos colocar logo a posição de impedimento ali, sobre a linha de meta. Por quê? Se esse jogador não saiu do campo de jogo deliberadamente, foi por uma ação de jogo, ele ainda está no jogo,
ele ainda está ali dando condições para os outros jogadores. Então, a gente tem que ter muita atenção nesses jogadores que vão disputar a bola e acabam saindo do campo de jogo na decorrência da disputa, porque se você não tiver atenção nesse jogador que está lá fora, ele pode dar condição para um jogador claramente que está dentro do campo, e se a gente não tiver atenção, pode marcar um impedimento incorretamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse jogador ali, pode acontecer também o seguinte: esse jogador vai disputar a bola e se machuca nessa disputa, e fica ali fora do campo lesionado, machucado, né? E aí a jogada continua acontecendo dentro da área. Mesmo assim, ele é considerado como se estivesse sobre a linha da área de meta, dando condição, tá bem? Mesmo se ele estiver lesionado lá. Agora, se for uma lesão muito grave, alguma coisa muito séria, e o árbitro observar isso, obviamente o árbitro vai paralisar o jogo, mas raramente isso acontece. Então, a gente tem que ter atenção, que se ele ficou lá fora com a mão no joelho, mão não sei na onde, ele ainda está dando condição. Ele só não vai ser mais considerado para dar condições de impedimento ali, se essa bola for chutada, tá, para o meio do campo, sair da área penal, ou essa bola sair do campo de jogo. Aí ele já não vai estar mais estando considerado como se ele estivesse dando condição. Mas é um ponto assim que agora está acontecendo bastante no campeonato brasileiro, nos campeonatos estaduais. Está acontecendo bastante do jogador disputar a bola e acabar ficando ali fora. E tem que ter muita atenção nesses detalhes. Nos jogos amadores também acontece. Jogo amador acontece de tudo, né? Então, mais um cuidado que a gente tem que ter também. Um jogador atacante pode sair ou permanecer fora do campo de jogo para não ser envolvido em jogo ativo. Isso aqui também a gente tem que ter cuidado. Às vezes, um jogador, para não ser envolvido em jogo ativo, um atacante, ele simplesmente sai do campo mostrando claramente que ele não quer jogar essa bola. Ele sabe que está em posição de impedimento e ele não quer jogar essa bola. Beleza. Ele não vai ser punido por isso. Porém, se esse jogador regressa e disputa a bola com outro adversário, a posição de impedimento dele ainda está contando. Sem contar que, se esse jogador fica lá fora um tempo e retorna sem autorização do árbitro, e se envolve em jogo ativo, ele vai ser advertido com cartão amarelo. Tá? Então, para vocês verem, olha como a regra do impedimento ela é fina em algumas questões, porque é muita coisa para um assistente, para um árbitro prestar atenção. O assistente tem uma linha imaginária, que ele tem que ficar atento o tempo todo, os 90 minutos. O árbitro tem uma área penal gigante, que ele tem que olhar tudo que está acontecendo ali dentro, mão, pênalti, possível empurrão, puxão, doxo, ataque promissor. Ele tem que ver isso tudo. O assistente tem que ver jogadores em posição, jogadores fazendo linha, jogador entrando e saindo da área penal, o dentro ou fora da bola, e ainda tem que olhar esse jogador que fica fora do campo de jogo deliberadamente. Então, é muitas coisas que a gente tem que prestar atenção e que hoje a regra do impedimento engloba isso tudo, né? Se um jogador atacante permanecer imóvel entre os postes da meta e no interior da meta, um gol pode ser validado, a menos que o jogador cometa uma infração de impedimento ou outra infração da regra 12. Ou seja, um jogador que está parado ali dentro do gol, paradinho, a bola é chutada pelo seu companheiro e ele não interfere em nada, nem na ação do goleiro, nem na ação de um defensor, de nada, ele fica paradinho ali, parecendo uma estátua, gol. Agora, se a bola toca nele, impedimento. Sinto muito, tá ali fazendo o quê, né? Tá lá atrapalhando. Então, se ele não quer que a bola toque nele, sai de lá, né, gente? Mas não, tem jogador que gosta de ficar lá. Se ele ficou e não interferiu, gol normal. Se ele ficou, interferiu, causou um impacto que seja pequeno na ação do goleiro ou na ação de algum adversário, marca um impedimento, tá? E se ele comete uma outra infração da regra 12, uma falta, um empurrão, uma ação temerária ou uma ação de uso de força excessiva, ele vai ser punido de acordo com a infração que ele cometeu, tanto tecnicamente quanto disciplinarmente. O que nós temos que ter atenção, galera, é só nas questões de interpretatividade. Hoje a regra 11, ela é muito interpretativa, ela é cheia de detalhes, é cheia de feeling,
Agora, com o VAR na Série A e em alguns jogos estaduais, ficou mais fácil, Leila? Não ficou mais fácil. Ficou mais, nem sei se eu posso usar a palavra justo, mas deu uma claridade maior algumas jogadas que para o ser humano é complicado a olho nu. Né? Nós sabemos que os nossos olhos não conseguem enxergar tudo. Né? Então, assim, para essa eu não consigo nunca falar essa palavra, para essa clareza, né, de alguns lances, o VAR ajuda muito. Na questão do impedimento mesmo, às vezes 1 milímetro, gente, um pedacinho do pé que a gente, no olho humano, não consegue ver, a tecnologia vai conseguir. Paciência. Ninguém aqui é robô, né? A verticalidade, quando o jogador está com o peitoral, né, a região do seu tronco à frente, nem sempre a gente consegue ver, nem sempre. E aí a tecnologia consegue identificar essas particularidades humanas, né? Ajuda bastante o VAR? Ajuda. Mas isso não significa que temos que deixar de fazer o nosso papel, porque o VAR só ajuda se a gente fizer o nosso papel. Se a gente não fizer o nosso papel, o VAR não vai fazer nada, não vai poder fazer nada. Porque ele precisa da nossa decisão para que a decisão dele aconteça também, para que a orientação, né, para que ele entre, para que ele tenha uma linha de intervenção. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Hoje, mas Leila, o VAR, ele mostra todos os nossos erros. Gente, por favor, né? Ele, não é assim. Quando você acerta e o VAR vai lá, você dá um gol, aí todo mundo levanta a mão, né? Porque quando você dá um gol, a primeira coisa que o jogador levanta é a mão. O jogador pode estar lá no meio do campo que ele está levantando a mão, dizendo que o cara está impedido, né? Todo mundo já passou por isso. Mas imagina aquele lance bem ajustado, mas você bem posicionado, de frente para o campo de jogo, concentrado, atento, pum, gol. Certeza que ele não estava impedido. Aí o VAR vai lá, confirma a sua decisão. Fala se você não estufa o peito e fica igual um galinho de briga. Fica feliz que o sorriso vai de orelha a orelha. Quando a gente erra e mostra lá, a gente fica um pouco chateado, mas graças a Deus que hoje temos o VAR e esse erro que poderia tirar um jogador, um time de um campeonato, poderia eliminar alguém, rebaixar alguém, graças a Deus que o VAR chegou ali e deu uma ajudada. Nós temos VAR hoje no vôlei, eu não vejo ninguém reclamando do VAR no vôlei, não vejo. Pelo contrário, todo mundo acha bom. Por quê? É muito rápido. E o futebol não é diferente, tá bem? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, toda essa atenção hoje, porque o impedimento hoje, a regra 11, ela é treinada pelas equipes. Fazer linha de impedimento, os jogadores, eles não treinam fazer a linha, eles treinam para que a gente erre. Eles corre para a gente poder, faz aquele entra e sai, para a gente poder não conseguir ver eles entrando e saindo. Então, a gente tem que ter hoje muita atenção na linha de impedimento, muita. Linha de impedimento, como que a gente vê a linha de impedimento? De frente para o campo de jogo. Às vezes não dá. Está uma jogada em velocidade, a gente vai estar na velocidade também com a cabeça virada para o campo de jogo. Às vezes não dá para a gente estar diretamente de frente para o campo de jogo. Porém, é nossa obrigação o máximo possível estar de frente para que a gente tenha a melhor visualização do lance. E claro, temos que ter todo o cuidado para a gente não deixar que alguns lances que acontecem dentro do campo interferir nos nossos outros minutos que vão decorrer, né? Então, se eu tenho um lance, eu errei, às vezes eu tenho até convicção que eu errei, sei que eu errei, eu não posso deixar aquilo me abalar, né? Eu tenho que focar e voltar para o jogo. Às vezes, eu tenho dúvida de algum lance muito ajustado, onde não tem a tecnologia do VAR. O VAR sou eu. Então, eu que vou resolver. Eu que vou marcar, pelo que eu vi, pelo que os meus olhos humanos conseguiram detectar, né? E aí, a gente consegue fazer toda essa administração de como é difícil hoje ser árbitro assistente. Ser árbitro não é mais fácil, tá? Mas hoje está muito difícil
ser árbitro assistente por causa de toda essa interpretação que se gera hoje em torno do impedimento, principalmente em relação à interferência no adversário, tá bom? Se vocês quiserem fazer as perguntas, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas colocando, se quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas, tá, pessoal? Podem ficar à vontade. Emerson, por favor. Pois não. Pois não. Boa noite, professor Naildo. Boa noite, professora Leila. Professora, eu atuo aqui no futebol amador no Rio Grande do Norte, em Natal. Me surgiu uma dúvida numa dessas colocações aí da palavra da senhora, com relação ao atleta que ele se posicionou dentro do gol. Né? Ele está posicionado dentro do gol e a bola foi chutada, foi gol, entrou, mas só que ela bateu nele. Ele não interferiu lá no goleiro, nem o atleta. Ele se posicionou dentro do gol. A bola não tocou na rede, tocou nele e saiu. Isso é considerado impedimento ou é validado o gol? Então, Emerson, essa questão é considerada impedimento por quê? Porque ele interferiu no jogo, ele tocou na bola, entendeu? Ele estando em posição de impedimento, ele não pode fazer nada. Ele tem que... Seria bom ele nem ficar na posição de impedimento, né? Mas já que ele tá, ele não pode fazer nada. A bola não pode tocar nele, nem que seja acidental. Como acredito que seja o caso que você falou, né? Que ele não interferiu em ninguém, mas a bola bateu nele. Totalmente acidental, mas ele interferiu no jogo porque ele estava em posição de impedimento, tá bom? Entendi. No caso, se ela bater só na rede, aí valida o gol. Não tocou nele, gol. Mesmo ele estando... Se ele não interferiu em ninguém, não causou nenhum impacto, a bola entrou sem tocar nele, ele tá lá paradinho, gol. O que ele não pode é interferir na ação do goleiro ou de algum defensor. Ele não pode causar impacto na ação desse defensor de querer jogar essa bola. Ele não pode disputar essa bola com esse defensor. Ele não pode fazer um movimento extra que cause um impacto na ação desse defensor. Ele não pode fazer nada. Ele não pode nem existir ali, na verdade. Mas já que ele existe, ele não pode fazer nada. Nada. Se a bola tocou nele, impedimento. Se a bola entrou direto sem tocar nele e ele não interferiu em ninguém, gol. Ok. Obrigado, professora, pela resposta. Por nada. Professora, a pergunta do Emerson me causou uma dúvida. Vamos analisar que o colega ele esteja dentro do gol após a linha de meta ali, para ficar mais fácil para o pessoal. Dentro do gol, a bola é chutada, ultrapassa a linha debaixo do gol, ultrapassa a meta e toca nesse atleta que está dentro do gol em posição de impedimento ali. É validado o gol ou é marcado a infração? Então, Naildo, a questão é a seguinte. Primeiro, quando a gente considera que é gol? Quando essa bola passa totalmente a linha de meta. Passou a linha de meta, é gol. A única forma desse jogador ser punido de alguma forma é na questão da regra 12. Se ele cometer alguma infração, isso, se a bola não tiver entrado. Porque se a bola entrou, o gol já está feito. Já foi gol, não tem como ele fazer mais nada. Ele estando dentro do gol, não significa que se a bola tocar nele, ele estando dentro do gol, mas a bola tocou nele, mas a bola passou primeiro. O gol aconteceu antes. Se tocou nele depois, foi uma consequência. O que é diferente quando ele está na linha de meta, que aí a bola ainda não entrou. Tá bem? Tá. Eu fiz a pergunta porque eu entendi que a pergunta do Emerson tenha sido mais ou menos nesse raciocínio. Sim. Foi somente para tirar uma dúvida. Não, tranquilo. Então, se o jogador está dentro do gol, a bola já ultrapassou a linha de meta, já foi gol. Se tocou nele, assim, né? O árbitro inteligente faz a preventiva e manda esse jogador sair de lá imediatamente, né? O assistente, eu mesmo grito lá de onde eu tô, sai daí. Se a bola pegar em você, se você estiver na linha, não vai ser gol, não.
Mas se a bola ultrapassou totalmente a linha de meta, o gol já aconteceu. Não tem como você punir um jogador lá dentro do gol só porque a bola pegou nele lá dentro depois de ter acontecido o gol. A menos que esse jogador cause impacto nesse defensor. Seja o goleiro, seja um jogador defensor que esteja ali na linha de meta. Se ele faz qualquer gesto, qualquer grito, essas coisas que... Qualquer coisa que cause um impacto nesse jogador, nesse defensor, aí sim, aí vai ser considerado... Porque ele já interferiu. Mas quando a bola ultrapassou, ele não tem mais como ele interferir. A bola já entrou, já foi gol. Mas se antes dessa bola entrar ele fizer qualquer coisa, mesmo assim, mesmo ele estando dentro do gol, mesmo assim já tem que marcar um impedimento, tá? Mas ele não fazendo nada, só estando lá dentro do gol e a bola ultrapassou a linha. E depois pegou nele, já foi gol. Ok. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Janilson. Professora, no ataque da equipe A, o jogador alça a bola em direção à área e o defensor tenta bloqueá-la, levantando os dois braços, batendo tipo palmas. O atacante ele está em posição de impedimento. A pergunta essa ação do defensor habilita o atacante a seguir a jogada e, quem sabe, fazer o gol? Ou será marcado o impedimento? Muito boa essa pergunta sua, Gênesis, porque é uma das coisas que mais deu discussão esse ano, viu? Essa questão do que depois que eles incluíram a mão deliberada para fim de habilitar jogador em posição de impedimento, deu muito o que falar. Por quê? Quando está dentro da área, é mais tranquilo, né? Quando está ali dentro da área ali, é mais tranquilo no sentido que o jogador ele já vai estar ali iminente de fazer o gol. Geralmente o jogador em posição de impedimento ele já fica em iminência de fazer o gol, né? O problema é quando ele não está em iminência de fazer o gol e ainda assim acontece uma mão dessa deliberada. Essa ação do jogador, vamos lá, vamos por partes. Mão deliberada. Como você citou, o jogador está em posição de impedimento, o atacante, o companheiro dele alça a bola e o defensor, deliberadamente levanta os braços e bate com essa mão na bola. Deliberadamente, ele quis fazer isso, foi a ação dele. Essa bola sobra para esse jogador em posição de impedimento e ele faz o gol. Gol. Porque essa mão é uma mão deliberada que habilita o jogador em posição de impedimento. Essa mão, sim. Mas nesse caso, professora, desculpa interrompê-la, ele não tocou a bola. Ele só levantou os braços. Isso. Não, aí se ele não tocou na bola, essa ação dele, ela não retira o impedimento, tá bem? É só se ele tocar nessa bola. E tocou nessa bola, é uma ação deliberada. Mas não tocou, o impedimento segue. Ok. Obrigado. Nada. Seu Ricardo, por favor. Leila, boa noite. Ricardo de São Paulo. Leila, tira uma dúvida só. Ontem, no jogo da Libertadores, houve 2 lances de recuo para o goleiro. O primeiro recuo, houve a falta, ela foi batida em cima da linha da área de meta. E os jogadores, eles se posicionaram na linha de fundo da meta do gol. Né? Mais ou menos, né, se posicionaram. E o segundo lance saiu um pouquinho mais para fora da linha da área de meta. Qual é o posicionamento do assistente nessa hora? Porque eu vi que o assistente, na hora, ele estava mais ou menos, acho que uns 2 passos, mais ou menos, da linha de fundo, saindo para a sua esquerda, e não na linha de fundo. Qual é o posicionamento dele? Então, nessas situações, principalmente porque quando acontece essa situação de todo mundo ficar ali no gol, é porque não tem como fazer os 9,15 metros, porque senão vai entrar dentro do gol, né? Então, aí a gente, como a regra diz, vai ficar sobre a linha de meta. A posição do assistente, nesse caso, é ali na linha de fundo, que no caso vai ser a linha de meta também, né? Ali na linha de fundo. Por quê?
todos os jogadores, todos os defensores, possivelmente estão nessa barreira ali dentro do gol, né? Aí o que o assistente vai ter que controlar? Não só porque posição de impedimento ali vai ser mais difícil. Posição de impedimento ali vai ser mais difícil. Depende muito também do que foi planificado com o ato, no plano de trabalho. Mas, geralmente, se essa bola, se ele ficar muito distante dessa linha, se ele não ficar exatamente ali na linha, se essa bola bater dentro e fora, passar desses 400 jogadores que fica ali na linha de meta, né? Se passar deles bater dentro e fora, o assistente não vai conseguir ver. Por quê? Primeiro vai ter muitos jogadores na linha, então já vai ter essa dificuldade. Então, o posicionamento ideal é que ele fique na linha do penúltimo defensor, no caso ali, todos os defensores ali na linha, e como eles já estão sobre a linha de meta, ficar ali naquela posição da linha de meta. Mas vai depender muito do que foi coordenado no plano de trabalho. Por quê? Ele já sabe que dali o impedimento dificilmente vai acontecer, porque vai ter mais de 3 jogadores ali dando condição. O que ele pode perder é o gol não gol, mas ele pode ter planificado com o árbitro, por exemplo, para auxiliar ele numa mão, porque como vai ter muitos jogadores, talvez o árbitro possa perder alguma coisa. Então, quanto mais olhos olhando, melhor. Então, depende muito da planificação, tá bem? Mas o ideal é que ele controle esse gol não gol. Mas no segundo lance, que houve o chute forte, né, no segundo lance, e o zagueiro tirou em cima da linha. Quer dizer, se ele está mais para a esquerda, ele não teria esse campo de visão, correto? Correto. Então, ele, entendeu? É isso que eu estou falando, porque é justamente esse campo de visão. Ele puxou para a esquerda e o zagueiro estava, no segundo lance, ele estava bem em cima da linha que ele conseguia tirar. Pois é, essa é uma explanação muito bacana, Ricardo, porque às vezes o assistente ele tem que entender que ele não tem que fazer o que se manda pelo árbitro quando isso vai contra o procedimento do assistente, porque o assistente tem um procedimento a se cumprir, assim como o árbitro tem. Então, assim, se o árbitro falou, não, Ricardo, como está todo mundo na linha de meta, não vai ter como estar impedido ninguém. Então, chega um pouquinho mais para a sua esquerda para você me ajudar numa possível mão, numa possível falta que eu não consiga ver, que esteja, sei lá, nas minhas costas, alguma coisa assim. Aí é hora do assistente ter a postura de dizer, olha, eu posso até te ajudar nisso, mas se houver um gol, não gol, eu não vou conseguir ver. A minha prioridade aqui agora, nesse momento, como não tem mais a regra 11, é o gol, não gol. Porque nem eu vou conseguir ver se eu for para a esquerda e nem você vai conseguir ver porque vai estar todo mundo na linha. Então, aí já é hora do assistente ter um pouquinho mais de proatividade, falar, não, a minha prioridade agora é gol, não gol. Aí você tem o outro assistente do outro lado e você tem o quarto árbitro que você pode estar utilizando para te ajudar nisso. A minha prioridade nesse momento não é essa. Ok, obrigado, Leila. Obrigada pela pergunta. Alfredo. Professora, boa noite. Naildo, boa noite a todos. A minha pergunta é bem simples e básica. Nós sabemos que não há infração no tiro de canto, no tiro de meta e tem mais um aí também, né? Lateral. No arremesso lateral. Agora, por que na regra 11 não é considerado tiro penal uma infração? Por quê? Porque se o atacante ele toca para frente a bola, o outro atacante ele pode vir. Só que o assistente ele está posicionado na grande área. Por que o tiro penal não é considerado uma infração no impedimento? Muito bacana, Alfredo. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Como eu falei para vocês, quando o jogador não vai estar em posição de impedimento? Quando ele estiver alinhado com o penúltimo defensor ou com os 2 últimos. E aí eu acrescentei algo que é quando ele está atrás da linha da bola. Nesse caso, todos os jogadores estão atrás da linha da bola. Então, tecnicamente, todos os jogadores estão em posição legal. Entendeu? Se ele toca essa bola para frente, todos os jogadores estão em posição legal porque eles estão atrás da linha dessa bola. Então, qualquer um que vier pode chutar essa bola pro gol. Tá bem? Tá, mas acontece o seguinte, só que aí que tá.
Só que tem um goleiro na frente, não tem um segundo jogador da equipe da defesa, entendeu? Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque eu pensei comigo, pô, por que não acrescentaram o tiro penal quando não é marcada a infração? Mas a senhora acabou de esclarecer minha dúvida. Por todos os jogadores por estarem atrás da linha da bola. Perfeito, professora. Eu entendi, tá? Eu só queria saber o porquê que não tem esse item do tiro penal na regra 11, entendeu? Entendi. Essa é uma daquelas questões, Alfredo, onde, assim, eles não conseguiram colocar tudo dentro das regras, porque senão o livro ia ficar enorme. Então, não, tudo bem. Então, assim, a gente subentende-se que se todo mundo está atrás da linha da bola, está todo mundo legal. Então, isso não precisa constar na regra do jogo. Seria bom colocar? Seria, porque a gente sabe que todo mundo consegue encontrar ali uma forma de pegar isso e jogar contra a gente, né? Mas, nesse caso, a linha da bola, ela é a linha que deixa todos esses jogadores em posição legal. Então, possivelmente, não estou afirmando, tá? Mas possivelmente, a FIFA já considerou que isso já era subentendido e não era necessário colocar isso na regra. E o engraçado, né, professora, que na regra 14, quando o executor toca a bola para trás, é considerado um tiro livre indireto. Mas aí na regra 14, nós já estamos falando do tiro penal específico, né? Dos tiros livres desde a marca final, certo? Se o executor, ele toca para trás, é marcado o quê? Uma infração, né, de tiro livre indireto. Sim, mas isso está prescrito na regra. Não, perfeito. Mas aí que tá, mas se não tivesse escrito isso na regra 14, era considerado impedimento ou não? Porque todos os jogadores estariam atrás da linha da bola, não, né? Se for, é porque ali eles consideram ali a questão da conduta. Essa é a palavra mais assim, simples que eu consigo encontrar para você. A conduta desse jogador foi ele está sendo punido pela sua conduta. Não pela infração em si, entendeu? Porque você imagina que se todo mundo começasse a chutar a bola para trás, olha a guerra que seria. Primeiro que o assistente ia ter que sair voado para poder chegar na linha dessa bola, porque já ia ter um jogador em posição de impedimento. Então ali você já tem uma briga. Segundo, que ele chutando essa bola para trás, tudo pode acontecer em questão de pênalti, em questão de conduta violenta, porque vai todo mundo em cima dessa bola. Então, assim, a FIFA foi muito inteligente, a IFAB foi muito inteligente e perspicaz em colocar que essa bola ela tem que ser chutada para frente e ela tem que se mover claramente. Ela foi muito inteligente quando ela colocou isso na regra, porque geralmente quando a gente coloca algumas coisas assim também, Alfredo, muito específico na regra, é porque já aconteceu alguma coisa muito ruim e aí agora eles colocaram na regra para não ter que acontecer mais. Mas a sua explanação sobre o porquê não está na regra é muito válida também. Obrigado, professora, mas eu entendi, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Antes da professora passar um vídeo para a gente? Nada, então deixa. Estou abrindo aqui para ver se eu consigo compartilhar com vocês dessa vez. Acredito que vai dar certo.
abre. Não tô conseguindo ver nada aí, né? Se a senhora for isso, Consegue aí, ver, né? Tá todo mundo vendo? sim, ok. Certo, rapaz. Fiquei passando aqui para vocês, porque a gente já viu, já estamos mais que craques. Aqui tinha umas figurinhas, né, que eu queria passar para vocês sobre o jogador que está em posição de impedimento, né, o jogador quando ele não se encontra na posição de impedimento. Aí, agora acho que vai. Bom. Aqui, pessoal, vocês viram que aqui a gente tem um claro impacto quando esse jogador faz uma ação, ó, ele faz uma ação e causa um impacto na ação do goleiro. Quando ele faz esse movimento com a cabeça, ele causa esse impacto no goleiro. O goleiro consegue fazer a defesa? Consegue, mas o impacto aqui já foi gerado. Então, esse impedimento aqui é um impedimento por interferir no adversário, né? Quando você causa um impacto nesse adversário, tá bem? Temos mais um videozinho aqui que vai mostrar um pouquinho para vocês aqui também, sobre essa questão do impacto, como ele é fino, ó. O jogador tenta jogar a bola próxima de si. Quando ele faz esse movimento de tentar jogar a bola próxima de si, ó, ele está em posição de impedimento. Quando ele faz esse movimento, o goleiro já estava esperando que ele jogasse essa bola. Então, esse movimento, ele causa um impacto claro na ação do goleiro. Então, é o que a gente tem que ter bastante cuidado na hora que a gente vai... porque nesse caso aqui, a gente precisa do auxílio do árbitro, porque a gente consegue precisar aqui que esse jogador está em posição de impedimento. A gente só não consegue ter total certeza se essa ação dele causa impacto na ação do goleiro. Então, aqui tem que ter a comunicação do árbitro com o seu assistente, né? Aqui nesse segundo vídeo, nós temos aqui um jogador que está em posição de impedimento. Vou voltar aqui para vocês verem. Esse jogador de verde, aqui, ó, ele está em posição de impedimento, porém, o seu companheiro que não está em posição de impedimento vai passar. Mas eu quero que vocês observem a ação que ele faz em relação ao defensor. Olha. Aqui, nesse momento, que ele faz esse movimento de ficar ali paradinho, de passar ali na frente do defensor, ó. Ih, meu pai, mas tá difícil, hein? Aqui. Nesse momento, ele já causou impacto. E esse impacto aqui, esse aqui é o de praticar uma ação óbvia que cause o impacto nesse jogador, que tenha a possibilidade de disputar essa bola. Porque se esse jogador não estivesse aqui, esse jogador em posição de impedimento, esse defensor poderia claramente ou possivelmente disputar essa bola com esse jogador que está em posição legal. Então, esse jogador, se vocês observarem aqui embaixo, o assistente já está com a bandeira em cima, porque ele já viu o impacto que causou. Nesse caso, a proximidade que esse jogador está do defensor, a proximidade que está da meta, ele já está caracterizando aqui a interferência. Então, ele interferiu no adversário, né, praticando uma ação óbvia, que causa um impacto na possibilidade desse jogador de poder estar disputando essa bola, desse defensor. Tá bem?
Aqui nós temos outro videozinho. Esse é um vídeo bem bacana, porque ele mostra para vocês aqui aquela questão que eu falei para vocês sobre o ganhar vantagem. Olha, nesse momento que a bola bate nesse defensor de branco, já é gerado um desvio. Esse jogador aqui que vai vir disputar essa bola, ele está em posição de impedimento. Quando ele vem disputar essa bola, ele joga a bola, tanto que ele faz, né, o movimento, ele joga a bola, só que o impedimento dele não é por jogar a bola. O impedimento dele é por ganhar vantagem, por ele estar em posição de impedimento. Essa bola veio de um desvio, e aí esse desvio não tira o impedimento desse jogador, e aí quando ele vem disputar essa bola, ele ganha vantagem da sua posição. Então ele ganhou vantagem após um desvio jogando a bola. Foi. A imagem desse não está tão boa, mas esse aqui é um exemplo para vocês de defesa deliberada. Lembra que a gente conversou? A defesa deliberada, ela vem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O jogador já está em posição de impedimento, né? Ele está em posição de impedimento. O goleiro vai fazer uma defesa. Quando ele faz essa defesa e essa bola sobra para esse jogador, ele já é sancionado. Por que que ele é sancionado? Ele está ganhando vantagem dessa posição, né? Como a gente já falou, que quando a bola vem de um desvio, um rebote ou uma defesa deliberada, esse jogador está sendo punido pelo impedimento por ganhar vantagem. Então, esse é um exemplo bem bacana de defesa deliberada, que às vezes a gente leva em consideração que é só o goleiro. Mas e se fosse um defensor aqui ao invés do goleiro? Mas é claro que ele não pegaria com a mão, né? Ele tiraria essa bola, suponhamos, com o pé. Da mesma forma, seria uma defesa deliberada, porque a regra ela não fala de goleiro, ela fala de adversário, como eu tinha dito para vocês. Então, se aqui fosse um defensor, que não fosse o goleiro, se fosse um jogador de linha, seria a mesma coisa, seria uma defesa deliberada da mesma forma. Bom, nós temos aqui o outro vídeo, para a gente dinamizar aqui um pouquinho. Isso, esse vídeo que vai passar para vocês. Olha que vídeo fino, pessoal. O jogador de laranja, vocês viram que ele cabeceou a bola, né? Mas nós tínhamos um jogador em posição de impedimento. Esse jogador de posição de impedimento, tem até um negocinho aqui embaixo. Olhem bem para vocês verem a reação. Vai passar aqui. Ó. Aqui. Ó, nós temos aqui esse jogador de branco em posição de impedimento. Só que ele está de costas, ele não está nem vendo esse defensor aqui, ele está indo em direção à bola, porém, temos aqui dois jogadores que também, mais esse aqui, né, mais próximo à área, que poderia jogar essa bola, então, ou seja, aquela questão que eu falei para vocês, de lá na página 214, quando um jogador está em posição de impedimento, se não tiver um companheiro em posição legal que possa jogar essa bola, o assistente pode matar essa jogada. Porém, nós temos aqui, então já não tem mais como matar essa jogada. E aí, nesse momento, ó, o defensor, ele cabeceia essa bola em direção ao gol dele e faz o gol contra. Esse jogador atacante que estava em posição de impedimento, em momento nenhum, ele causa impacto na ação desse defensor. Em momento nenhum. Ele não vai até o defensor para tentar disputar essa bola. Inclusive, quando ele vira, que ele vê esse jogador lá, o defensor já havia cabeceado. Então, assim, é um lance muito discutível em relação à posição de impedimento, porque todo mundo, às vezes, pode considerar que esse jogador, por estar próximo dele, por ele saber que esse jogador está aqui, pode ter causado impacto psicológico. Esse impacto psicológico não existe mais na regra. Ou esse jogador interfere de fato, ou ele não interfere. E nesse caso aqui, olhem a reação do defensor que cabeceia a bola para o gol. Ele sequer se preocupa com a posição do jogador. Ele já sabe que ele mesmo, ó, tá todo mundo lá reclamando da posição e ele nem aí, ó, ele já sabe que ele fez
essa jogada. Ó, ele tem total controle, ele poderia cabecear essa bola para qualquer outro lugar, mas ele, com todo o controle corporal dele, ele cabeceia essa bola para o gol dele. O que, nesse caso aqui, não se caracteriza o impedimento. Tá bem, pessoal? Professora, ou seja, foi uma ação deliberada desse jogador de laranja. Exatamente, uma ação deliberada onde ele não sofre nenhum tipo de impacto, nada. Ele cabeceia, ele tem uma má técnica ali naquele momento, que eu acredito que ele tentou cabecear essa bola para o goleiro, né? E aí, por infelicidade, ele encobriu o goleiro. Então, paciência, perfeito. Mas não é Perfeito, impedimento. professora. Só uma pergunta, em cima desse vídeo que a senhora acabou de passar. Suponhamos que era o atacante que cabeceou a bola. Ele estaria em posição de impedimento, correto? Sim, sim. Se o atacante estivesse no lugar desse jogador de laranja, que cabeceou a bola, e ele estivesse em posição de impedimento, aí seria a interferência no jogo. E foi aquele ponto que eu falei para vocês que é a nossa primeira, a nossa questão de impedimento, da infração de impedimento, ela é a nossa primeira que é interferir no jogo. Mas, como aqui não era o atacante, né? Mas se fosse o atacante, nesse caso, deveria ser sancionado o impedimento. Perfeito, professora, obrigado. Por nada. Bom, aqui acabou os videozinhos, aqui nós temos que eu já falei para vocês que não era infração, as infrações que nós já vimos. E aqui, uma mensagenzinha para vocês, né? Faça da regra sua leitura diária. Gente, regra, livro de regra é livro de cabeceira. Tem que ficar com a gente o tempo todo. Uma frasezinha que eu gosto muito, que é: conheça o mundo, mas nunca se esqueça do quintal da sua casa. Não conheço o autor que inventou isso aí, tá? Porque ele é autor desconhecido mesmo, mas eu gosto muito dessa frase, muito, porque a gente anda muito esse Brasilzão afora aí, mas a gente nunca pode perder a nossa humildade, a gente nunca pode se esquecer de onde a gente veio, a gente nunca pode se esquecer das pessoas que nos incentivaram e nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Então é muito importante que a gente sempre cresça, mas não deixe que isso cresça na nossa cabeça, né? E muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Pela participação de vocês aqui. Como a gente fala sempre, estamos chegando a mais um momento importante do projeto, mais uma aula, mais um bate-papo em alto nível. E mais uma vez eu tenho certeza que todos sairão daqui com mais conhecimentos, com mais tranquilidade de aplicar as regras no campo de jogo, porque como no primeiro encontro com a professora Leila, eu tenho certeza que todos puderam captar um pouco do que foi falado, do que ela falou, das perguntas dos colegas, e isso a gente com certeza levaremos para dentro de campo para ser aplicado, e sairemos ainda muito mais fortes com todos os ensinamentos. É muito importante hoje, uma quinta-feira, quase 21 horas, uma sala que tivemos um pouco mais de 60 colegas, e todos, quase todos estão aqui ainda. Isso é muito importante. E como eu sempre falo, só está aqui quem quer aprender. Só está aqui quem tem vontade de aprender, vontade de se aperfeiçoar. Nós temos aqui hoje, nesta sala, colegas de 8 estados do Brasil. Isso é muito importante, não para o Naildo,
mas sim para cada um de vocês, porque são momentos como estes que nos faz crescer. Momentos quando nós podemos trazer pessoas do nível da professora Leila, árbitros do quadro nacional, instrutores do quadro nacional e internacional, inclusive árbitros de outros países. Esse projeto ele só acontece por causa de todos vocês. E isso nós seremos gratos por toda a vida. Antes da gente finalizar, gostaríamos de ouvir o nosso amigo, nosso irmão, Daniel Marques. Bem na hora que eu chamo o Daniel, a conexão dele caiu. Acontece. Daniel, por favor. Calma aí que eu tomei um tombão aqui, Naildo. Rapaz do céu, juro que eu acho que eu não machuquei. Bom, gente, boa noite a todos. Gostaria que você considerasse aí, Naildo, a possibilidade do Leandro perguntar, que ele já deu a segunda solicitação aqui. Quero felicitar a Leila Nayara, que mesmo à distância é evidente o tamanho da dedicação dessa moça, né? Porque ela vem de um estado de um estado pródigo em grandes árbitros, né? Apesar do futebol, né, não ser tão bem difundido, né? Mas a dedicação com que ela trabalha, a seriedade dela, há anos salta aos olhos, e ela, com muita justiça, faz parte desse brilhante quadro de árbitros internacional, essas 38 homens e mulheres que fazem parte do quadro nacional, e a Leila realmente tem todo o mérito de fazer parte desse quadro aqui. Quero deixar aqui todo o meu respeito e minha admiração, tá bom? A você, Leila, e parabéns pela forma com que você conduziu, como a gente acontece, tem os imprevistos, né? O computador trava, depois saiu, desenvolveu, e eu quero deixar um recado aqui a todos os amigos, que a regra 11, gente, é uma página só. Não tem que ler demais, é para ela estar na ponta da língua, é para ela estar fácil na cabeça, é para ela estar à mão, é para ela estar no celular, salva, printada, porque os lances de impedimento são muito ricos, eles se somam a cada dia, aparecem com mais frequência, né? E antes de você, eventualmente, tirar uma dúvida, o que você acha desse lance? Tenha essa regra enraizada em você. Não perca isso, porque ela é muito importante, e ela não requer maiores conhecimentos, né? Basta você ter ela bem enraizada e reler sempre que tem um lance mais difícil, porque há lances factuais e há lances finos de muita interpretação, que a regra, quando você vê cada vírgula dela, te dá a resposta prontamente, tá bom? Naildo, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os amigos dos 8 estados, meus amigos de passagem, enfim, e Leila, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, tá? Grande abraço a todos. Leandro, por favor. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim, boa noite a todos, boa noite, Leila. Leila, nossa conterrânea aqui do DF, a quem parabenizo pela palestra, estava aqui assistindo o Caradinho. Leila, a minha pergunta é no seguinte sentido. Como o Daniel bem colocou, a regra 11 ela é uma página, só que uma página que se desdobra em várias possibilidades, circunstâncias e várias análises que nós temos que fazer no campo de jogo, principalmente o trabalho do assistente em passar a informação correta para o árbitro. Minha pergunta é no seguinte sentido. Um dos impedimentos mais difíceis de se marcar, um impedimento que causa interferência no adversário, quando o assistente vê
que o jogador está em posição de impedimento, mas ele não tem convicção se aquele jogador em posição de impedimento causou algum impacto tático na ação do adversário. A minha pergunta é, considerando que a boa parte dos jogos, principalmente dos jogos não oficiais, ou mesmo dos jogos oficiais, aqueles que não se utiliza rádio comunicador, que orientação que você já recebeu e que você hoje transmitiria para os oficiais de arbitragem no sentido de tentar minimizar a ocorrência de erros em lances dessa natureza? Espera um pouco, cria um sinal corporal, um sinal verbal, alguma coisa que possa auxiliar o árbitro e o assistente para se comunicar em lances dessa natureza, porque em algumas situações, eu falei, o assistente enxerga o jogador em posição de impedimento, mas quem enxerga uma possível interferência, possível impacto, é o árbitro. Como é que eles vão se comunicar de maneira adequada, se não a rádio comunicador? Então, Leandro, primeiramente, boa noite, né, conterrâneo. E assim, depende muito da planificação que é feita entre o árbitro e seus assistentes. Existem várias formas de o árbitro fazer essa comunicação hoje, né? Mas a mais comum é do assistente não correr, não levantar a bandeira, não fazer nenhum gestual. Mantém a bandeira embaixo, aí essa bandeira embaixo depende muito do árbitro. Tem árbitro que prefere que ela fica desfraldada, né, que é como se diz, aberta na frente do corpo. Tem árbitro que prefere que o assistente cruze o braço e a bandeira na frente do corpo, assim, embaixo. Então, vai muito do que o árbitro pede para que ele possa entender o que o assistente está querendo falar com ele, né? Geralmente, nesses lances de posição de impedimento, eu, particularmente com os árbitros, tanto de Brasília quanto com alguns colegas de fora, fico parada, mantenho a bandeira embaixo, contato visual o tempo todo. Se não tiver com rádio, é no gogó, gritando ali, de quem veio, e aí, teve interferência? Chama o árbitro, né, e comunica para ele, jogador número tal, estava em posição de impedimento, e eu preciso saber se teve interferência no momento em que ele tentou disputar aquela bola ali, se ele tocou. Eu preciso saber se ele estava no campo visual do defensor ou do goleiro. Eu preciso da comunicação do árbitro. O que eu vou passar para o árbitro é qual jogador estava em posição de impedimento e passar para ele que teve a interferência, ao meu ver. Mas eu quero saber do ponto de vista dele se teve realmente algum tipo de interferência, qual foi, e aí sim para a gente tomar a decisão junto. É importante que o árbitro fale para o assistente qual interferência que foi. Não é só falar, não, ele interferiu. Mas ele interferiu como? Ele impactou na ação do adversário, ele obstruiu o campo visual. Eu preciso, como assistente, saber também, para a gente poder tomar uma decisão juntos. É igual se eu falar para o árbitro, não, a gente vai dar cartão vermelho para ele. Por quê? Não, dá cartão vermelho. Não, eu vou explicar para o árbitro por que é o cartão vermelho, né? Para que o árbitro veja ali também se está coerente a minha indagação sobre o cartão vermelho. Da mesma forma que eu vou ver se a fala do árbitro está consistente do que realmente é a marcação de um impedimento por interferência. Então, a gente chama, bandeira embaixo, chama o árbitro e fala, comunicação. Perfeito, obrigado. E faço mandar depois para você no Zap um vídeo de um jogo Ceará e Fortaleza. O assistente gol, salvo engano, do Ceará. A bola bateu em alguém, sobrou para um atacante de posição de impedimento, muito claro o impedimento, a posição, e ele faz o gol. E o assistente lá em cima, quietinho, não fez nada. O mundo desabou no campo e o assistente 12/8. E ele só perguntou para o árbitro de onde veio a bola, porque ele não conseguia enxergar. Ou seja, um plano de trabalho bem feito é justamente esse tipo de coisa, né? Então, obrigado e boa noite a todos. Colegas, estamos chegando a mais um grande momento do nosso projeto, muito importante, e gostaria de agradecer mais uma vez a professora Leila por mais esse momento magnífico para todos nós. Gostaria que ela fizesse suas considerações finais e, em seguida,
eu convido ao colega Jefferson para fazer o encerramento do nosso bate-papo, por favor. Bom, eu queria agradecer aos colegas, né, não só por estarem nessa aula, nesse nosso aprendizado, né, nessa nossa constância de aprendizado. Agradecer ao Daniel pelas palavras dele, muito obrigada. Agradecer a todos os colegas que estão presentes, né, agradecer a você, Naildo, mais uma vez por essa oportunidade riquíssima, né, que eu tive de agregar conhecimento com vocês também e de poder compartilhar um pouquinho, que é muito pouco que eu sei, mas que eu pude estar aí compartilhando com vocês. E falar para vocês que, gente, não tem dia fácil para árbitro. Todo dia é dia difícil. Todo dia é dia de aplicar a regra. Todo dia é dia de evoluir. Então, a gente evolui dentro do campo de jogo, a gente evolui fora do campo de jogo como profissional e como ser humano. Se a gente o dia que a gente não conseguir mais evoluir como profissional e como ser humano, acabou. Aí é hora de você parar e de rever os seus conceitos. Então, todos os dias, tentem ser diferentes. Todos os dias sejam pessoas novas. Para que amanhã o Rubens, o Bom Prato, o Daniel, o Arnaldo, o Jefferson, todos vocês, amanhã, sejam pessoas diferentes das que foram hoje. Melhor ou pior, vai depender do caminho que vocês quiserem seguir. Mas, por hoje, vocês foram excelentes. Muito obrigada. Boa noite, galera. Que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. É um privilégio quando temos ao nosso lado pessoas tão importantes e maravilhosas como vocês. Nunca teremos como agradecê-la pelo apoio que você nos oferece em um momento tão delicado que vive o planeta com essa pandemia. Gostaria de agradecer a Deus por todos os momentos maravilhosos que temos tido nesse projeto, com pessoas tão especiais, por todos os momentos felizes, momentos de aprendizagem e de descontração. As palavras são impregnadas de vibrações, por isso não devemos perder nenhuma oportunidade de manifestar bons sentimentos. Meu agradecimento maior é para Deus, que me permitiu viver mais um momento tão especial. A gratidão é transformadora. Ela pode transformar um dia comum em um dia de graça, a rotina de trabalho em uma rotina de alegria. E fazer das coisas simples da vida momentos abençoados. Agradecer ao Nail por esse projeto, e aqui tem árbitros que estão aqui nessa projeto, que são do quadro Federação, quadro Nacional, quadro da FIFA, Amadores. Também fui do quadro Amador, agora inteiro o quadro da Federação Paulista. E uma das pessoas que fez mesmo esse jogador mesmo que está no quadro da Federação está aqui na sala, que é o Daniel. Um grande incentivador, agradeço muito a ele. E ainda proporcionou ano passado, estamos juntos ainda na segunda divisão. Agradeço a todos, sucesso, e aprender nunca é demais. Parabéns para todos que estão aqui agora nesse momento. Gostaria que todos abrissem os seus microfones para a gente, como de costume, finalizar com a salva de palmas, por favor. Parabéns. Berlila,